a todos e a todas, sejam todos mais uma vez bem-vindos, bem-vindas. E aqui é mais um pontinho de luz, né? Que se acende no planeta Terra para falar do bem, né? Eu falo do bem porque quem não é cristão exerce ou professa outro tipo de fé que não acredita em Jesus, o budista, o hinduísta, também falam do bem, né? Nós, os espíritas cristãos, não somos exclusivistas. A verdade não é só nossa. A verdade é a verdade, ela está em todos os cantos. O amor, ele é universal. A linguagem do amor, ela não é exclusiva do espiritismo. Então é mais um ponto de luz, junto com os nossos irmãos budistas, hinduístas, outras religiões que não cristãs, né? Então, junto nessa energia, nessa fé, a gente procura, de alguma forma, ajudar na pacificação do planeta, na harmonização, principalmente, né, do nosso planeta aqui nesse momento. Passa por um processo de, vamos dizer assim, turbulento, né? Mas como dizem, após a tempestade vem a calmaria, vem a bonança. Isso não só materialmente, mas espiritualmente também, né? Uma vez uma pessoa conhecida me falou que para ter paz há necessidade de um caos, né? Num certo momento eu discordei com ela porque eu falei, não, eu prefiro que tenha sempre paz. Mas ela falou, Petuel, pode perceber, sempre o caos precede a paz, né? E aí a gente vai analisando e pensa, mas por que tem que ser assim, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiação. Então ainda a gente vai viver dessa forma, com esse tipo de acontecimento ao nosso redor, né? Felizmente ou infelizmente é a nossa realidade. E o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode trazer para a nossa vida esses tipos de ensinamentos, esse tipo de acontecimento, né? Que o espírito, né, ele está sempre em evolução. A gente sempre vai passar por essa turbulência enquanto nós estivermos nessa condição de espíritos ainda em evolução e habitantes do planeta de prova de expiação, que é o nosso planeta, que é a nossa condição, né? Então, após essa breve introdução, vamos ao tema de hoje. Adão e Eva. Muitos de nós, eu, que nasci cristão e nasci na igreja evangélica, né? A gente sempre acreditou e sempre nos foi passado, e eu não estou aqui para desconstruir nenhum ensinamento, nenhuma tradição, nenhuma doutrina, né? Falar que não é bem assim o que realmente aconteceu. A gente acredita que nós crescemos acreditando que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos habitantes do nosso planeta. Como tem lá na Bíblia Sagrada, em Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, nos primeiros capítulos mostra como que foi a formação do mundo, do planeta Terra, que antes era tudo um caos. E as coisas foram se agrupando, se ajudando à ordem de Deus, e chegou a um determinado momento em que Deus criou Adão, e da costela do Adão criou-se, né, a Eva. É isso que nós crescemos acreditando. E ali a história se desenrola, cresceram, multiplicaram, tiveram filhos, Caim e Abel, né, os primeiros filhos de Adão e Eva. E ali nós temos vamos dizer assim, uma contradição que nos traz uma pulga atrás da orelha, porque se Adão e Eva foram os primeiros habitantes do planeta, né, tem uma parte onde Caim e Abel, que dizem na história que foi o primeiro caso de homicídio da história, onde
Caim matou Abel, e quando Caim cometeu esse ato, ele fugiu para uma cidade habitada. Então ali já se percebe, ou tiraram alguns capítulos dessa história e ficou alguma coisa que não foi repassado para nós, ou realmente Adão e Eva não foram os primeiros habitantes do planeta Terra. Alguns historiadores e até alguns teólogos já estão indo por essa linha, dizendo que não foi do planeta, e sim do Jardim do Éden, um local específico do planeta Terra. Mas o primeiro homem, os primeiros seres humanos não foram eles. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos uma outra fonte de conhecimento trazida para nós pela espiritualidade, que é o Livro dos Espíritos, né? Escrito por Allan Kardec. Não, ele compilou os ensinamentos que a espiritualidade trouxe. Porque às vezes nós podemos confundir. Quem escreveu o Livro dos Espíritos? Allan Kardec. Não foi ele. Ele formulou, né, as perguntas, mandava para os médiuns na Europa, e ele, nas respostas, aquilo que as respostas eram semelhantes, iguais, ele formou esse livro. Então ele mandava a questão para médium em toda a Europa na época, a mesma pergunta: o que é Deus? E essas respostas começaram a chegar. Então ele via que não era a resposta do ser humano, do homem, era a resposta que a espiritualidade dava para todos. Então ele, vamos dizer assim, ele foi a campo pesquisar, porque o que ele havia visto antes, que era o fenômeno das mesas girantes, né, que no começo ele desacreditava. Então ele queria uma pesquisa científica que não tivesse nenhum motivo para ser desacreditado. Então ele fez isso, lançou as perguntas, mais de 1000 perguntas, diga-se de passagem, para esses médiuns, e começou a vir essas respostas. Então assim, para quem está iniciando no Espiritismo, esse livro é fundamental. Ele fala de centenas de coisas que, se a gente começar a ler e entender, a gente vai começar a entender de onde nós viemos, por que nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. Então é o livro, como eu costumo dizer, o evangélico ele vai para a Bíblia, com a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Esse é um livro que a gente não precisa estar com ele debaixo do braço também, mas é um livro que é indicado a ser um livro de estudo e de cabeceira para nós e para todos aqueles que tiverem curiosidade. E entre as perguntas que Allan Kardec fez para a espiritualidade, entre vários temas que contém nesse livro, nesse capítulo trata exclusivamente disso, né? A formação dos seres vivos. Então, na pergunta 43, ele diz aqui, pergunta, né, para a espiritualidade: quando a Terra começou a ser povoada? Isso em 1850, né, esse tipo de pergunta que foi feita. E a espiritualidade responde: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, no meio dos espíritos. Então aqui a gente entende, nós estamos falando dos seres vivos. Os espíritos, eles já existiam, mas eles precisavam de uma matéria para viver, para evoluir. Porque no Livro dos Espíritos diz que o espírito só evolui quando ele encarna, quando ele passa pelas vicissitudes, pelas dores,
pelas aflições que o corpo humano passa. Então, porque as pessoas às vezes falam assim, as pessoas não, às vezes a gente questiona, poxa vida, Deus poderia abreviar o nosso sofrimento. Por que a gente não evolui somente com o espírito, como espírito, em vez de vir para cá? Tanto sofrimento, é tanta dor, porque o espírito não sente dor. Se você chegar hoje e sair daqui, cortar o pé ali na rua ali, você vai sentir dor. Se eu chegar e tropeçar ali e torcer o pé, eu vou sentir dor. Mas que dor é essa? Essa é a dor física, a dor da matéria, a dor da carne. Porque Deus é tão perfeito que Ele criou um corpo humano tão perfeito, porque se nós não sentíssemos dor, provavelmente o ser humano, ele não, vamos dizer assim, não viveria tantos anos. Porque a dor é um mecanismo do seu organismo dizendo que algo não está bem. Imagine você que se está com um problema interno e você sente uma dor. Aí você vai atrás daquele tratamento, aí você descobre que você tem um X problema e o médico te dá um tratamento e você consegue se livrar daquele problema. Agora imagine se nós não sentíssemos dor. Você está lá com um problema interno e está tudo bem, não tem dor, e aquele problema está crescendo. Aí do nada aquela ferida pode se expandir, estourar ou você morrer. O que aconteceu? Simplesmente, né, não deu tempo, não sabia que eu tinha isso. Se eu soubesse, então a dor é um mecanismo de defesa do organismo dizendo que algo não está bem com ele, que você precisa tratar aquela dor, né? E voltando para cá, né? Allan Kardec pergunta também: existem ainda seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. E aí a gente vai chegando onde a gente quer chegar. Pergunta 47. A espécie humana, que é a nossa espécie, o ser humano, se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio ao seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Então esse corpo que a gente tem hoje, ele evoluiu. Então, se a gente for analisar, né, Charles Darwin, o que ele disse no livro A Evolução das Espécies, tem sim um quê de verdade. A gente não pode desmerecer e nem desrespeitar, né, aqueles que acreditam que a gente apareceu do nada. Porque um dia talvez nós acreditamos nisso também. Mas, né, quando a gente lê uma questão dessa e vê um livro escrito há quase 200 anos atrás, onde ele diz que as espécies foram evoluindo e que o evolucionismo e o criacionismo, né, sempre bateram de frente e que a gente sempre pendeu por um lado por uma questão de tradição, de educação, de respeito à igreja, à religião, mas nós temos que ser racionais. E às vezes ser racionais bate de frente com aquilo que a gente foi acostumado a acreditar desde sempre. E aí a gente lê um livro desse, uma questão. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E ela veio ao seu tempo, foi a que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Então a gente entende que nós fomos evoluindo. Esse corpo físico que a gente habita hoje, que o espírito que faz a gente evoluir, a gente melhorar, esse corpo, esse veículo, ele evoluiu de 100, 200, 300, 400, 500, 600. E nós vemos isso. Se nós pegarmos hoje
a expectativa de vida do ser humano hoje e de 200 anos atrás, ela é muito diferente. Hoje é muito maior. Se nós pegarmos hoje, como que é... Tudo bem, nós temos braços, pernas, cabeça, mas o formato tem, vamos dizer assim, não totalmente diferente, mas já tem coisas que não são iguais daquela época. E aí vem aqui a parte mais importante. A espécie humana começou por um só homem. Questão 50, anotem essa questão. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro homem, nem o único que povoou a terra. Aqui eu acho que está mais do que claro, né? Essa dúvida que a gente poderia ter, eu acho que aqui responde. A espécie humana começou por um só homem. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais. Aproximadamente 4.000 anos antes do Cristo. 4.000 anos antes do Cristo. Cristo esteve entre nós cerca de 2.500 e tantos anos atrás. Então, 6.000 e tantos anos. Uns falam que a Terra tem bilhões de anos, milhões, provado cientificamente através do carbono, de elementos científicos que tem na natureza, que de alguma forma os cientistas conseguem mensurar a idade do planeta. Mas a espiritualidade diz para nós que esse homem chamado Adão, que não é o primeiro homem a povoar a terra, esteve entre nós entre 4.000 anos antes de Cristo. Então por que a espiritualidade se preocupou com isso? Foi para desconstruir alguma tradição? Desconstruir alguma religião? Acredito que não. Nós estamos vivendo a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda Cristo e a terceira o Espiritismo. Conforme nós vamos evoluindo, as coisas vão se esclarecendo. No meu ponto de vista, o que eu vejo aqui é para provar para nós que nós não estamos sozinhos no universo. Por quê? Sempre acreditamos que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que povoam o planeta Terra. E falavam para nós também que não tinha nenhum tipo de vida em outros planetas. O que a gente está vendo nos dias atuais? Que tipo de informação que a gente tem visto pipocar na mídia, nas redes sociais e até em grandes canais de televisões sérios, digamos assim? Essa semana a gente viu aí que o Pentágono liberou algumas imagens, né? Pela primeira vez em 50 anos, houve uma audiência no Congresso americano dizendo que sim, os militares eles já tiveram contato com OVNIs. Não assumiram ainda que são seres extraterrestres, né? OVNIs é objeto voador não identificado. Né, eles ainda não falaram, cravaram, né? Não, nós estamos diante de uma situação que nem nós sabemos o que é. Então, a partir daquela época já se começou a colocar luz, onde disseram que Adão e Eva não foram os primeiros homens habitantes, o primeiro ser humano habitante do planeta, que tiveram outros, para nos esclarecer que sim, nós não estamos sozinhos no universo. E o próprio livro dos Espíritos
diz aqui, na questão 55, onde Kardec pergunta para a espiritualidade: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, a espiritualidade responde. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então não. Assim como nós não estamos sozinhos, Adão e Eva, segundo a espiritualidade, também não foram os primeiros seres humanos que habitam o nosso planeta. E isso não quer dizer que os evangélicos, os outros cristãos, estão errados. Nós não estamos desconstruindo nenhuma doutrina, nenhuma religião. O Espiritismo não veio para desconstruir nenhum tipo de crença. O Espiritismo veio para clarear, para complementar e para colocar luz numa época que as pessoas já estavam começando a se preparar, a estar mais aptas a entender as informações que na época de Jesus ainda não estavam claras. Porque quando Jesus dizia parábolas naquela época, as pessoas não entendiam o real significado daquelas parábolas. Algumas entendiam, mas esses ensinamentos, eles começaram a se clarear muitos anos depois. É sabido também que o Evangelho, ele começou a ser escrito muito tempo depois que Jesus, vamos dizer assim, desencarnou. Então essas informações científicas, históricas, elas são importantes sim, nós sabermos, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o que isso influencia na minha vida hoje? Hoje eu vou numa igreja, qual a diferença de saber se Adão e Eva foram primeiro ou não foram? O que isso influencia no meu dia a dia, na minha vida? Nós temos que buscar sim conhecimento, porque através disso a nossa mente ela vai se abrindo. Porque a partir do momento que a gente começa a pensar, Adão e Eva não foram os primeiros homens, os primeiros seres humanos que habitaram esse planeta. Quem foi? Aí a sua mente começa a se ampliar. Opa, tem alguma coisa a mais. Aí você vai atrás desse tipo de informação, você vê que o nosso globo não é o único habitado no planeta Terra. Aí você já começa, opa, o que tem a mais? O que tem a mais além disso? E aí você vai atrás de informação. Você vai atrás de conhecimento. E nisso a sua mente vai abrindo. Você vai estudando, que é o que a gente sempre fala aqui. Conhecimento nunca é demais. Nunca ache que isso não vai influenciar na minha vida, não vai mudar minha vida, não vai pagar minhas contas, não vai fazer você... Não. Conhecimento nunca é demais. Quando você demonstra vontade em aprender mais, as coisas vão ficando mais claras na sua vida, principalmente essa parte espiritual. Porque nós estamos aqui vivendo uma vida material, mas antes dessa vida, nós estávamos na erraticidade numa vida espiritual. Eu tenho problemas, todos vocês devem ter problemas. Eu acho que se a gente for fazer uma entrevista aqui, não é o caso, e perguntar, você tem problema? Cada um vai ter uma angústia, uma dor, uma ansiedade para relatar. Por quê? Porque a gente não veio aqui para esse planeta a passeio. A gente veio para aprender, para evoluir, para resgatar. Alguns vieram até para espiar. Planeta de provas e expiação. Como assim, Petuel?
A maioria de nós talvez estamos aqui para sermos provados. Como ser provados? Nós temos defeitos, nós temos medos, e aí nós somos colocados aqui no meio de pessoas que vão ativar o nosso gatilho do medo, da vaidade, da raiva, dos ciúmes, da inveja, da cobiça, dos vícios, e nós temos que lutar contra isso. Não há ser humano nesse planeta perfeito, não há ser humano nesse planeta sem nenhum tipo de defeito. Estou falando de defeito físico. Às vezes a pessoa pode falar, mas é porque você não tem um defeito físico tão latente para você falar isso. Mas uma coisa, o defeito físico é o menor dos males. E às vezes o defeito físico, ele é um caminho para o seu espírito evoluir. Mas eu estou falando do defeito moral, que todos nós temos. Entre nós não há anjos. Aquele ser humano que a gente pode pegar e falar assim, nossa, esse daí... Sim, tem aqueles que passaram entre nós, alguns, muitos deles, talvez centenas, que ainda estão entre nós, que são, vamos dizer assim, espíritos mais evoluídos. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, coloca Ele entre essas pessoas, entre nós, para que nós possamos ter um norte, nós possamos ter um exemplo a seguir. Mas até mesmo esses estão aqui, eles estão também na carreira de evolução deles. Então, qual que é o nosso objetivo de estarmos aqui? É desconstruir uma doutrina? É brigar para falar, não, Adão e Eva não foram os primeiros? Isso é balela? Não, o objetivo do Espiritismo não é isso. O objetivo do Espiritismo é trazer Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O objetivo do Espiritismo é mostrar, e foi o que Kardec fez, cientificamente, que o mundo material é influenciado pelo mundo espiritual. E após isso, após essas provas científicas que ele conseguiu materializar na época, a espiritualidade focou na nossa moral, que é aquilo que importa. A nossa moral. Nós viemos aqui para evoluir, moralmente principalmente. É lógico que você tem que trabalhar, você tem que conseguir seus objetivos, você tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas, você tem que estudar, crescer profissionalmente, fazer seus cursos. Totalmente válido. Não estou aqui dizendo para você largar a sua profissão, largar o seu sonho, a sua ambição profissional e se concentrar apenas nas coisas espirituais. Vamos vender tudo, largar tudo, doar tudo para a caridade e vamos viver meditando, estudando o Espiritismo. Não, não é isso. Nós estamos no mundo material, então nós temos que correr atrás disso sim. Porque é através do trabalho que o homem também evolui, que o espírito evolui. Isso também está no Livro dos Espíritos. É através do trabalho que o empresário dá emprego, que o homem ganha o sustento para a sua família, que você se desenvolve também intelectualmente, que você convive com outras pessoas. E ali, nesse meio também, que os seus gatilhos, emocionais também serão acionados. Quem aqui não tem um gestor, um chefe, um CEO, um presidente que te trata mal?
ou um companheiro de trabalho que te trata mal? Que faz, vamos dizer, como que nem minha avó dizia, que faz pouco caso de você. Todo mundo tem, né? Agora, quem é esse gestor, quem é esse diretor, quem é esse presidente, quem é esse colega de trabalho que possa estar tratando mal outra pessoa? Porque a gente é muito mais confortável para nós estarmos na posição de vítima. Porque sempre é nós que somos os maus tratados, sempre somos nós que somos os apunhalados, a fofoca só fazem sobre nós, falam mal só da gente. A gente nunca fala mal dos outros, a gente nunca maltrata os outros. Não é verdade? Quando alguém vai desabafar alguma coisa com você, com a gente, normalmente qual que é a queixa? Se eu for desabafar alguma coisa com meu amigo Celso, o Vitor, eu não vou chegar neles e vou falar assim: ô Celso, caramba, hoje eu fiz uma fofoca, olha, hoje eu fui ruim, viu? Nossa, que legal, hoje eu peguei aquele funcionário ali e apunhalei, falei mal dele mesmo, tô feliz pra caramba. Ninguém faz isso. Normalmente a gente faz o quê? Poxa, falaram mal de mim, você vê, olha, o cara me tratou mal, tal pessoa fez isso comigo, pois, nossa. É sempre assim. É muito mais confortável para nós estarmos sempre na posição de vítima. Porque a gente tem, vamos dizer assim, esses melindres ainda internos que a gente precisa trabalhar. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. E o Espiritismo traz isso para nós. Que é a principal, vamos dizer assim, é aquilo que a gente mais tem que absorver dessa doutrina. É a parte moral, a parte histórica, ela é importante. Sim, ela é importante. Porque nós precisamos entender como as coisas aconteceram, por que elas estão acontecendo, para onde a gente vai, formação dos mundos, o que isso influencia na nossa vida, ou vai influenciar. Se a gente sabe que esse é um planeta de provas e expiações, qual que é o próximo grau desse planeta de regeneração e o próximo? E aonde a gente vai chegar quando tudo isso acabar? Tanta informação, aonde a gente vai chegar? Às vezes a gente fica ansioso, quer que isso acabe logo, quer ir logo para a colônia nosso lar. Só que se a gente for ver, quem está no nosso lar vai voltar para cá também. Porque a gente viu lá no próprio filme, né, que alguns personagens iriam voltar. Então não acabou também a gente falar, eu quero ir para nosso lar. Sim, se nós fizermos por merecer, a gente pode até ir. Mas vai passar uma temporada lá. Depois vai ter que voltar. Não é uma coisa que a gente vai conquistar, uma aposentadoria eterna. Né? O INSS eterno. Não. A gente vai ter que voltar depois também. Então tudo isso é importante, mas o Espiritismo ele é focado mais e tem que ser olhado mais na parte moral. Na nossa parte moral. Nós temos que respeitar o nosso irmão, a nossa irmã, as fraquezas do próximo, porque nós somos campeões em saber julgar. Julgar e falar mal do próximo, nós somos muito bons nisso. Hoje em dia, então, com as redes sociais, ficou melhor ainda, né? Porque quando eu quero falar mal dele, do meu amigo aqui, é difícil eu chegar na cara dele, não, falar mal dele. Mas pelo Instagram, pelo um grupo de WhatsApp, é mais fácil, né? Atrás de um celular a gente se transforma, né? A gente vira um Hulk. Por quê? Você não precisa se expor fisicamente. Então hoje nós estamos craques nisso. Em julgar, criticar.
defender a sua posição, seja ela qual for, sem medo de sofrer alguma represália física, porque você está ali protegido. Só que você não pensa no mal que você está fazendo ao próximo. E principalmente no mal que você está fazendo a si mesmo. Então o Espiritismo ele foca hoje, ele pede, a espiritualidade pede para nós hoje, aquilo que Jesus pedia há 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, antes de Jesus, os profetas, Moisés, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que é isso que conta. Quando você ama o próximo, você respeita o próximo. É inadmissível no século XXI a gente ainda ter preconceito racial, preconceito sexual, preconceito seja ele até hoje. Hoje em dia tá na moda até se você é de direita ou de esquerda, você não serve se você é de direita, se você não serve se você é de esquerda. Se a sua religião é A, você é muito ortodoxa, se a sua religião é B, lá pode tudo. E o espiritismo, às vezes, a pessoa, você é espírita porque ser espírita é legal, lá pode tudo. Cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado com esse tipo de pensamento, que quanto mais conhecimento você tem, mais aquilo será cobrado. Quanto mais informação você tem, mais aquilo você será cobrado. O espiritismo é craque nisso. Porque ele abre as portas para você ter conhecimento, para você saber das coisas. E aí a gente não, vamos dizer assim, a gente deixa de ser ingênuos. Porque quando você sabe que você está fazendo aquilo, você sabe que aquilo é errado, porque você teve um conhecimento, uma informação, vamos dizer assim, a sua pena, ela é maior. Deus ele é punitivo? Não. A gente planta e colhe aquilo que a gente planta. Então, só para não se alongar muito, então, o Espiritismo ele pede para nós olharmos isso. E quando nós conhecemos a doutrina, não é para nós nos sentirmos orgulhosos, agora eu encontrei a verdade, agora não tem mais nada além disso. Uma vez eu ouvi uma pessoa, nossa, o Espiritismo é a última religião do mundo, né? Eu acho que não tem nada melhor. Pode ser. Mas, e nós? A doutrina em si, ela tem lógica, mas e nós que somos os praticantes da doutrina? Que isso é o que conta. É as nossas atitudes no dia a dia. É o nosso comportamento. Então nós temos que sim respeitar o próximo, as religiões do próximo, condição do próximo, seja ela qual for, para que um dia a gente não precise ter ativistas, seja ele de qual causa for. Nossa, Petuel, então calma aí, agora mudou tudo. Você não quer que tenha ativista? Por que existiu Martin Luther King? Porque precisou existir alguém com fibra para mostrar para o mundo que o que estava acontecendo na América nos anos 30, antes disso, 40, 50, 60, não era aceitável. E o discurso que ele fez lá, eu tenho um sonho, então foi um discurso totalmente iluminado. Onde homens brancos e negros se sentem no mesmo lugar, mais ou menos isso. E ali ele levou para o mundo um discurso de igualdade, que a gente não deve julgar ninguém, muito menos pela cor da sua pele. Isso foi lá nos anos 50, nos anos 60, em 68 ele foi assassinado. Acabou? Não. Infelizmente a gente ainda tem isso hoje.
E aí, por que eu falo que não haja isso? Porque quando não houver necessidade de seres humanos se juntarem, o seu grupo específico, para mostrar eu estou aqui, eu preciso de atenção, eu mereço ser respeitado, é sinal de que as coisas já evoluíram. Ninguém vai mais precisar brigar pelos seus direitos, porque todos estarão se respeitando mutuamente. A gente fala mal, nossa, eu não aceito um casal de homossexual adotar uma criança, mas não critica quem abandonou aquela criança. Então onde está o respeito? Onde está o amor? Então é isso que a gente tem que pensar. Então isso é espiritismo. É amor ao próximo. Não é decorar 1000 questões do Livro dos Espíritos, saber falar que leu todos os 13 livros da coleção André Luiz, participar de todos os estudos que a casa oferece, que o seu centro espírita oferece, ler todas as revistas. Muito importante isso. Com certeza, não é desmerecer isso. Mas a gente tem que, nos detalhes do dia a dia, no nosso comportamento com o próximo, nos nossos sentimentos, provar que nós estamos sendo espíritas, praticando o espiritismo. Que o espiritismo é isso. É amor ao próximo. Porque quando você ama o próximo, você entende as dificuldades dele. Você entende as dores dele. Nós temos que ter mais empatia com o próximo. Nós temos que nos desarmar também. Porque a gente parece que está sempre na defensiva. Para que a gente saia dessa situação de conflito diário. O mundo está em conflito porque nós estamos em conflito. O mundo, isso que a gente está vendo aí, guerra, são as coisas que estão sendo externadas de nós, a gente está colocando para fora e vai para o mundo. Ah, mas como assim? Não entendi. Essas guerras que estão acontecendo é por cobiça, é por poder. Quem está no comando da situação que aciona o gatilho lá, tem algum conflito interno. Ah, mas eles são grandes, eles são apartados de nós, é totalmente diferente. Só que nós temos que começar da gente. O mundo é o retrato daquilo que está dentro de nós, dentro da nossa casa, da nossa família. Então, se aparece um líder que tem esse tipo de comportamento, então como que foi a vida dele? Como que está sendo a vida dele? Então, nós não vamos mudar o presidente X ou Y, ou o ditador X ou Y, mas nós podemos fazer a nossa parte. E aí espalhar sementinhas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o que o padre está fazendo ali na igreja dele, o pastor está fazendo ali na outra igreja dele, o rabino está fazendo na sinagoga, o pai de santo está fazendo lá na casa de Umbanda. Então o amor, ele é universal e nós temos que colocar em prática isso, essa mudança. Porque nós vivemos hoje em dias conflituosos, difíceis. Mas nós não podemos nos afundar nesse pensamento que os dias estão difíceis. Sim, vamos mudar a nossa mentalidade. O Centro Espírita, ele é hoje principalmente um hospital para curar a nossa alma. Cura o corpo físico? Cura. A espiritualidade, ela é tão boa, tão misericordiosa, que ela age também no nosso corpo físico. Quando você toma um passe magnético, você toma um passe de harmonização, você se sente bem, você se sente mais leve.
uma dor de cabeça ali, alguma opressão, vamos dizer assim, é aliviada. Mas principalmente a cura da nossa alma. Mas não é como um remédio, ele é diferente no sentido que quando você está com uma dor, você toma um remédio e essa dor vai embora. Não, é nós que temos que ativar essa cura da nossa alma. Parar para pensar no momento do nosso dia, da nossa vida e falar, bom, eu tenho controle sobre a minha vida. O que eu preciso fazer? E aí eu vou mudar. Detalhe, a gente não muda da água para o vinho do dia para a noite. Se você tem 5 vícios, você não vai sair daqui zerado de vício. Pode ser que um vício que você tenha hoje, você carregue ele até o fim da sua vida. Mas se esforce para lutar contra esse vício. E quando você tem um vício, cuidado ao julgar o seu irmão que tenha outro tipo de vício. Porque a gente é craque, né, em apontar. Ah, ele é viciado nisso, ele faz aquilo, não sei o quê. Se você não tem nenhum desses vícios, você tem. O de criticar e o de julgar o outro, que também é um vício. Então é dia a dia. É dia a dia. A nossa mudança, ela é diária. A nossa vida, ela é diária. Nós não viemos aqui para resolver as coisas de um dia para o outro. É uma construção. E isso é possível. Pode falar. Falando, né? Um exemplo também Mandela, né? Todo mundo esperava que ele fosse pela lei, faria o poder do dente por dente, e ele falou não, né? Sim. Não vou devolver a mesma moeda. Sim, são exemplos, né? Assim, ele poderia ter chegado ao poder, vou prender todos os meus opositores, vou fazer o que fizeram comigo. Não. Porque ele tinha uma responsabilidade, ele tinha que mostrar para o mundo que aquilo que foi feito com ele não precisava ser feito com o próximo, porque senão aquela cadeia nunca ia se terminar. Você faz mal para mim, eu faço para você, você faz mal para mim, esse ciclo tem que ser interrompido. E quando alguém interrompe, as coisas começam a mudar. Então é o ciclo da nossa vida também. Se você tem um problema, está aqui hoje, tem um problema, uma coisa que está te incomodando, vai a fundo. Por que está me incomodando? O que eu posso fazer para mudar? Ah, mas é muito difícil. Nada é impossível. Alguma coisa você pode fazer que pode começar a mudar a rota da sua vida. Né? Uma das coisas é essa. Mudar seus pensamentos, mudar a forma com que você enxerga o mundo e sair também nessa posição de vítima. Tema de outras palestras, né? A espiritualidade, vamos dizer assim, não a espiritualidade do bem, aqueles obsessores, eles não querem acreditar que você é capaz de mudar a sua vida, de melhorar a sua condição, seja ela material ou espiritual. Então, o que a gente recomenda? Evangelho no lar, o estudo, a oração e vigiar os nossos pensamentos. Orar e vigiar. Tá certo? Gente, desculpa mais uma vez por ter esticado e espero que todos tenham absorvido um pouquinho, né, daquilo que foi trazido para nós. Que todos aqui possam sair melhores do que entrou. Senhor Jesus, mais uma vez nessa manhã, estamos aqui para te agradecer por esse momento, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. Pai querido, Pai amado, que cada pessoa que aqui chegou, que cada pessoa que aqui entrou, possa sair melhor em conhecimento, possa sair com seus pensamentos mais esclarecidos, possa sair com um mapa de vida melhor. Senhor, eu não conheço a dor de cada irmão, de cada irmã que aqui está, a angústia, os medos, os sofrimentos,
as ambições, os erros e os pecados. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece os nossos defeitos, os nossos medos. Que a espiritualidade, que Mãe Santíssima possa nesse momento nos ajudar, nos dar força, para que possamos seguir lutando essa batalha que é a batalha da vida, que é a batalha da nossa encarnação. Senhor Jesus, cada um de nós que aqui estamos, viemos com um objetivo, viemos com uma missão. Mas nós temos que saber que essa missão é amar a nós mesmos, amar ao próximo. Isso quer dizer que nós temos que respeitar, que ter empatia com o próximo e com nós também. Que nós possamos cuidar da nossa mente, que nós possamos cuidar do nosso corpo de forma equilibrada, de forma adequada, para que esse veículo possa levar o nosso espírito até o fim dos nossos dias de forma plena, de forma com que nós possamos chegar nesse dia e olhar para trás e dizer: eu cumpri minha missão. Pai querido, Pai amado, que aquela pessoa que aqui está com o coração apertado, com ansiedade por um projeto que está a caminho, com ansiedade por algo que ela quer conquistar, que ela possa ter sua mente e seus pensamentos serenados, acalmados. Mãe Santíssima, abrace a cada um de nós que aqui está, para que possamos entender o valor real da vida, para que possamos ser o que devemos ser, fazer o que devemos fazer, sempre com amor, sempre com equilíbrio. E que nós possamos levar essa luz, essa centelha divina para onde nós formos, principalmente dentro do nosso lar. Abrace, proteja e acarinhe a cada um que aqui esteve. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.